Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e na aula de hoje nós vamos continuar aí o estudo da isomeria espacial. Hoje veremos sobre a isomeria óptica. Na isomeria espacial, pessoal, nós vimos que os compostos eles podem ser diferenciados por meio da sua forma estrutural tridimensional. Ou seja, esses isômeros eles apresentam a mesma conectividade, mas vão diferir aí no arranjo dos átomos no espaço. Os isômeros ópticos, eles apresentam necessariamente um centro de quiralidade, que é geralmente um carbono quiral, né? No caso aí das moléculas orgânicas. E a sua molécula, ela não vai se sobrepor à sua imagem especular. Essa é uma das formas aí de se descobrir se aquela molécula vai apresentar isomeria óptica. Esses isômeros, os isômeros ópticos, eles são tão parecidos que apresentam as mesmas propriedades físicas, como densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, dentre outras. A única propriedade que vai diferir um isômero óptico de outro é a interação desse isômero com a luz polarizada. Um dos isômeros vai desviar essa luz polarizada para a direita e o outro para a esquerda. Apesar desses isômeros ópticos eles serem tão parecidos, eles podem interagir de forma completamente diferente com o nosso organismo. Como nós veremos aí, a história da talidomida, que ela combinou que esse medicamento que era utilizado há um tempo atrás, ele culminou aí na descoberta da isomeria óptica. Nós vamos entender o porquê, porque na verdade existiam isômeros, né, ópticos da talidomida. Antes de iniciarmos essa aula, então, pessoal, gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal e também deixarem sugestões aí para que eu possa melhorar o conteúdo para os próximos vídeos. Também não se esqueçam de ativar o sininho do YouTube para que ele te avise quando surgirem novos vídeos aqui no canal. Então, bora lá, vamos iniciar a aula de hoje. Então, no universo aí da isomeria, estamos na isomeria espacial e hoje nós vamos ver sobre a isomeria óptica. Pessoal, a isomeria óptica, então, ela vai ocorrer em moléculas quirais ou que possuem um centro de quiralidade. Como que nós vamos descobrir, então, se uma molécula ou um objeto é quiral? Podemos começar com alguns exemplos mais simples. Por exemplo, você pegar uma borboleta, você pode perceber que você consegue passar um plano de simetria no meio aqui da borboleta, considerando aí que as asas dela são exatamente iguais, né? Então, se você passou um plano de simetria, quer dizer que a borboleta ela é aquiral. E ainda uma forma que é bem interessante utilizar aí na isomeria óptica, aqui estamos falando por enquanto de objetos, né? Depois passamos para as moléculas. A borboleta, pessoal, aqui você tem o objeto, que é a borboleta. Colocando aqui um espelho, a imagem especular, que é a imagem da borboleta no espelho, você consegue pegar essa imagem e sobrepor à própria borboleta. Ou seja, objeto e imagem especular podem ser sobrepostos. Então, isso faz com que a borboleta seja um objeto, um animal aí no caso, né, aquiral. A borboleta é aquiral. Agora, se você pegar uma das nossas mãos, né? Você pode ver que você não vai conseguir passar nenhum tipo de plano de simetria na mão. Isso já faz com que ela seja quiral. E também, se você pegar a mão e a imagem especular dela, que já seria no caso aqui, por exemplo, a mão direita, e tentar sobrepor, não se sobrepõe, né? Isso faz com que a mão seja considerada quiral. No caso da mão, ela já é quiral, pelo fato aí do objeto, que no caso é a mão, e a imagem especular, eles não conseguirem ser sobrepostos. Um outro exemplo, ainda falando de alguns objetos, seria um copo e uma caneca. Vocês podem perceber que o copo, se você pegar o copo e a sua imagem especular, você consegue se sobrepor exatamente um ao outro, né? Ele se sobrepõe. Ou seja, o copo, ele não é quiral. Você pode falar que ele é aquiral. Agora a caneca, ela não vai conseguir se sobrepor com a sua imagem especular. Essa asinha da caneca, né, onde você segura, no objeto ela vai estar de um lado e na imagem especular vai estar do outro. Então você não vai conseguir se sobrepor um ao outro. Ou seja, a caneca sim, ela é
um objeto que é quiral. Uma curiosidade interessante aí sobre a isomeria óptica é que todos os nossos aminoácidos, e consequentemente, quase todos, né? E consequentemente as proteínas vão ser moléculas quirais. Ou seja, nós apresentamos aí em todos os aminoácidos que dão origem a todos os órgãos e moléculas aí, né, no nosso corpo. Então, é por isso, pelo fato de nossos aminoácidos, proteínas, tudo ser quiral, vai fazer com que nosso corpo se interaja de forma diferente com substâncias que apresentam, que são quirais também, né? Vocês podem ver que o único aminoácido que não é quiral é a glicina. Todos os outros, alanina, valina, isoleucina, leucina e assim por diante, todos eles são quirais, porque eles apresentam um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes, que é chamado de carbono quiral, que é o que nós vamos ver uma forma mais interessante, melhor, de determinarmos se naquela substância, aquela molécula, ela vai apresentar isomeria óptica ou não. Antes de falarmos aí dos carbonos quirais, vamos ver aqui a história da talidomida, que se deu aí no início da descoberta mesmo da isomeria óptica. Talidomida, pessoal, que tem essa fórmula, essas estruturas aí, ela é um medicamento que foi utilizado no final da década de 1950 por mulheres durante a gravidez. Esse medicamento utilizava, a ideia inicial dele era utilizar como um sedativo, para melhorar a questão de insônia, enjoo, ansiedade das mulheres que estavam grávidas, né? No entanto, o seu uso pelas gestantes foi associado a um dos maiores acidentes médicos registrados na história. Alguns bebês que nasceram dessas mulheres, eles apresentavam vários tipos aí de deformações físicas. Então, aqui, ó, a relação entre o nascimento dos bebês com deformação e o uso da talidomida foi estabelecida por 2 cientistas e eles associaram esse acidente a uma característica importante dos compostos orgânicos, que é a isomeria óptica. Ou seja, um dos isômeros ópticos realmente trazia o benefício da sedação, né, para as mulheres, só que o outro isômero que eles não conheciam, na época, não sabiam, né, da existência da isomeria óptica, o outro isômero ele já causava problemas de deformações físicas nos fetos. Isso gerou aí até os bebês de talidomida. Vocês podem pesquisar, vocês vão ver lá uma série de crianças com várias deformações físicas. É uma coisa bem triste, bem pesada de se ver. Mas foi um acidente médico gigantesco, né? Porque um desses isômeros ópticos aí da talidomida causou vários tipos de deformações nessas crianças. Então, pessoal, uma molécula, como que vamos identificar se pode ter isomeria óptica na molécula, né? As moléculas quirais, elas vão possuir pelo menos um centro de quiralidade, que pode ser, geralmente, aí, um carbono quiral, né? Que é também chamado de carbono assimétrico. O que seria um carbono quiral? É um átomo de carbono tetraédrico que está ligado a 4 grupos diferentes entre si. Geralmente se marca ele com um asterisco. Então vocês podem perceber que no caso do ácido lático, você vai ter 2 tipos, né? O ácido D-lático e o ácido L-lático. São 2 isômeros ópticos. Um é a imagem especular do outro, né? Como você pode ver aí nessa imagem. E esse carbono aqui, ó, que está marcado com um asterisco, em cada um dos compostos é o carbono quiral. Por quê? Porque ele é tetraédrico e está ligado a 4 grupos diferentes. Aqui está ligado ao grupo carboxila, COOH, ao grupo hidroxila, OH, ao hidrogênio e a um grupo metil. 4 grupos totalmente diferentes. Isso faz com que esse carbono seja um carbono quiral e essa molécula apresente isomeria óptica. Essas moléculas, pessoal, essas moléculas quirais, né, que apresentam a isomeria óptica, elas podem existir como um par de enantiômeros, que seria a molécula e a sua imagem especular. Então, aqui, ó, o que seriam enantiômeros? Isômeros cujas moléculas guardam entre si uma relação objeto-imagem especular, de modo que não podem ser sobrepostos. Se você tentar sobrepor o ácido D-lático com o ácido L-lático, eles não se sobrepõem, né? Isso faz com que eles sejam, então, um par de enantiômeros. Lá apresentam o carbono quiral. Aqui nós temos o espelho, né, aqui no meio. Então, um é a imagem especular do outro e não pode ser sobreposta.
Nosso corpo, então, ele é capaz de distinguir isômeros ópticos, pessoal? Nós já vimos lá no caso da talidomida que sim, né? Um dos isômeros foi benéfico, enquanto o outro foi totalmente maléfico ali às mulheres grávidas. Mas alguns isômeros ópticos mais do nosso cotidiano. O limoneno. O limoneno pode se apresentar em duas formas, dois tipos de isômeros. Aqui está o R e o S. O isômero R do limoneno é o que vai dar o odor de laranja, enquanto que o isômero S, o odor de limão. E é muito claro, né, essa diferença para nós, o odor e o gosto de laranja e de limão. Ou seja, sim, nós vimos lá que nossas proteínas, os nossos aminoácidos, proteínas, todos eles são quirais e vão conseguir interagir de forma diferente com substâncias que apresentam viralidade, que é o caso aí do limoneno. Aí você deve estar perguntando, por que ele apresenta isomeria óptica, né? Cadê o carbono quiral? Está aqui, ó. Aqui está o carbono quiral. Você pode perceber que esse carbono, no caso do limoneno, está ligado a 4 grupos diferentes. Está ligados a esse grupo todo aqui de baixo, esse da esquerda, que é diferente desse da direita, né? Tem uma dupla aqui. E ainda tem o hidrogênio, que está saindo aqui, desse carbono. Então ele é um carbono tetraédrico ligado a 4 grupos diferentes. Por isso que temos aí um caso de isomeria óptica. Então, é bem interessante aí como o nosso corpo consegue distinguir bem isômeros, né? Qual que é a diferença de uma molécula para outra? É só a posição dos átomos no espaço, né? São isômeros mesmo. E vamos ver que a única propriedade que os diferencia é a forma com que eles interagem com a luz. Como eu falei com vocês, os isômeros ópticos eles apresentam as mesmas propriedades físicas, né, que é a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, todas as demais propriedades, todas iguais, com exceção da capacidade deles de desviar a luz polarizada. Então, aqui, ó, os enantiômeros eles podem ser diferenciados pela propriedade de desviar o plano da luz polarizada. Essa propriedade, que é a atividade óptica do isômero, ela pode ser medida com um polarímetro, que é esse aparelhozinho. Que nesse aparelho, então, você vai colocar a sua solução lá, né, com o isômero, em contato com a luz polarizada. E vai ter um desvio. Esse desvio vai ser dado em graus, que vai ser ou para a direita ou para a esquerda. Então, pessoal, primeiramente, o que seria, então, a luz polarizada, né? Quando você tem a luz normal, que é a luz não polarizada, vocês podem ver aqui nessa primeira imagem, ela tem campos magnéticos, campos elétricos e magnéticos perpendiculares em várias direções, né? Vários campos elétricos e magnéticos perpendiculares em várias direções. Agora, quando você passa por um polarizador, que é o caso desse aparelhinho, você vai selecionar apenas um desses, apenas uma direção dessa de campo elétrico e magnético, que é formando então a luz polarizada, tá? E essa luz polarizada então é ela que vai passar pelas substâncias no polarímetro. Então, um dos isômeros eles vai ser destrógeno e o outro vai ser levógeno. Se aqui, ó, a substância ela desvia o plano da luz polarizada para a esquerda, ela é um isômero que é chamado de levógeno. Agora, e eles são representados aqui pela letra L ou pelo menos na frente do nome. Agora, se o isômero ele for destrógeno, esse isômero ele vai desviar o plano da luz polarizada para a direita. Destrógeno de direita, levógeno para a esquerda. No caso da substância que é o isômero que é destrógeno, ou uma substância destrógera, eles são representados pela letra D, ou você vai colocar o sinal de mais na frente do nome. Era o caso lá do ácido lático, né? Tinha um L lático e o D lático. O L significa levógeno e o D, destrógena. Ok? Pessoal, se uma substância ela for opticamente inativa, ela não vai desviar a luz polarizada nem para a esquerda nem para a direita, né? Você não vai ter nenhuma alteração na direção da luz. E isso pode ocorrer quando você tem uma mistura racêmica, que é chamada de racemato, quando você tem a mesma quantidade dos isômeros D e L em uma mistura. Por exemplo, 50% de isômero D, 50% do isômero L. Nessa mistura,
o isômero dele vai desviar a luz polarizada para um certo ângulo para a direita e o isômero L vai desviar a luz polarizada no mesmo ângulo para a esquerda. O resultado disso é que você não vai ter desvio, né? 50% desviando para a direita, 50% desviando para a esquerda, o resultado total não tem desvio. E isso que é uma mistura racêmica, que ela é opticamente inativa. Ok? Ainda nós temos uma relação aqui, ó, que a quantidade de átomos de carbono, o quiral, vai definir, né, o número de isômeros ópticos. Por exemplo, nessa molécula aqui que é o aspartame, né? Nós temos essa formulazinha, pessoal, que o número de isômeros ópticos é dado por 2 elevado a n, em que n é o número de carbonos quirais na molécula. Então, de acordo com o número de carbonos quirais que nós encontrarmos aqui, saberemos quantos isômeros ópticos a molécula terá. Nesse caso, podemos ver que temos um carbono quiral aqui. Ele está ligado a esse grupo, todo esse à direita e ainda a um hidrogênio que está escondido aqui, né? 4 grupos diferentes. Aqui tem um carbono quiral. E aqui mesma coisa, ó. Aqui também temos um carbono quiral, ligado a 4 grupos diferentes, mais o hidrogênio. Vocês podem perceber que a ligação simples aqui está mais grossa, né? Você tem uma orientação ali. Isso é até uma dica de onde que vai estar o carbono quiral. Então, se nós temos, no caso da molécula do aspartame, 2 carbonos quirais, 2 elevado a 2, temos que essa molécula terá 4 isômeros ópticos. Ok? Questão do Enem de 2019 está falando várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São os chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas. Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de coisomeria. Pessoal, vocês podem ver que elas são completamente iguais nessas moléculas. Apresentam o mesmo tipo de função, mesma forma molecular, por isso são isômeros, né? Mesmo tipo de cadeia, tudo igual. Então não pode ser isomeria de função, que a função é totalmente igual. Isomeria de cadeia, totalmente igual também. Tem as mesmas conectividades, né? Isomeria geométrica também não pode ser. Não temos ligação dupla entre átomos de carbono. Isomeria de compensação metameria também não, porque é quando você tem heteroátomo. Esse aí com certeza é isomeria óptica, porque a única coisa que diferencia um ao outro é o fato dessa ligação OH. Ela está para frente, ela está mais grossa, e a ligação OH do outro isômero óptico, ela está para trás. Se você colocar essas moléculas espelhadas, uma ligação está aqui para frente e outra está para trás. Elas são imagens especulares umas das outras e não se sobrepõem. Por isso, temos um caso aí de isomeria óptica. Além disso, temos o carbono quiral, né? Esse carbono aqui, ó, ele é quiral. Ele está ligado a um hidrogênio, a esse CH3 da esquerda, ao grupo hidroxila e a esse grupo da direita. 4 grupos iguais. Temos carbono quiral, então resulta em isomeria óptica. Letra A. Mais uma questão, está falando, a anfetamina é uma substância com poderosa ação estimulante sobre o sistema nervoso central. É usada no tratamento de pacientes que sofrem de depressão e também em regimes de emagrecimento. Todavia, algumas pessoas utilizam anfetamina sem orientação médica com o objetivo de obter a sensação de euforia por ela provocada. A forma estrutural da anfetamina, representada abaixo, exemplificando um caso de isomeria. Podemos ver, pessoal, que no caso aqui da anfetamina, nós vamos ter também um carbono quiral, aqui ó, nessa posição. Esse carbono quiral está ligado ao grupo CH3, a um NH2, a todo esse grupo aqui à esquerda e à direita. Carbono tetraédrico ligado a 4 grupos, temos um carbono quiral. Se temos carbono quiral, qual a isomeria? Isomeria óptica, letra E. Mais uma questãozinha, está falando o seguinte, dos seguintes ácidos orgânicos, quais deles apresentam, né, isômeros ópticos? Somente quais? O 1, não encontramos aqui nenhum carbono quiral. Aí você pode falar, esse aqui é, professor. Não é. Esse grupo aqui, ó, CH2COH, é igual ao de baixo, né? Os grupos têm que ser todos diferentes, então esse não. O segundo
Sim, aqui ó, temos um carbono quiral aqui, ligado ao hidrogênio, OH, CH2OH e COOH. Apresenta isomeria óptica, sim, segundo composto. Terceiro, esse carbono está ligado a dois hidrogênios, dois grupos iguais. Não pode. E esse último aqui também, né? Esses dois carbonos estão ligados a dois hidrogênios, dois grupos iguais. Então, a única molécula e o único ácido orgânico que apresenta isomeria óptica é o 2, letra B. Como atividades dessa aula, então, gostaria que meus alunos fizessem os exercícios da semana 4, do PET volume 4. Também, quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios de isomeria. Os alunos podem utilizar o aplicativo Conexão Escola ou Google Classroom para poder tirar suas dúvidas comigo. Quem não for meu aluno pode mandar um direct lá no Instagram ou deixar comentários aqui no vídeo do YouTube para que vocês consigam tirar suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Então me sigam lá no meu Instagram, professor Magno Augusto. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Tchau para vocês.